Olá, viva, boa noite, bem-vindo a mais uma edição de Causa Pública. Hoje a temática é desportiva. Vamos tentar aqui, ao longo dos próximos 45 minutos, analisar o sucesso desportivo em algumas modalidades na região e tentar perceber quais as vias que alguns dirigentes e clubes seguiram para atingir o sucesso. Convidei para esta edição do Causa Pública Vitalino Fagundes, recentemente condecorado na Gala do Desporto pela sua prestação ao voleibol, no caso concreto na Associação de Jovens da Fonte de Bastardo. Muitos parabéns. Parabéns também pela conquista do título nacional este ano na divisão A1 de voleibol. Convidei também o treinador de voleibol e treinador da Associação de Jovens, o professor Alexandre Afonso. Parabéns também pela conquista tão brilhante deste ano. E o jornalista da RTP Açores, Nuno Neves, que também tem seguido dentro da nossa casa o desporto a par e passo. Fica então lançado a temática desta edição do Causa Pública. Vamos então refletir um pouco sobre o sucesso do desporto nos Açores, aquilo que foi conseguido este ano, nomeadamente socorrendo-nos da experiência e também da via seguida pela Associação de Jovens da Fonte de Bastardo. Começa exatamente pelo Vitalino Fagundes. Custou, mas foi. Ao fim de alguns anos, a Associação de Jovens chega onde queria chegar. Neste caso, o caminho não terá sido nada fácil, mas foi, salvo erro, o caminho da persistência que levou, e do entusiasmo, certamente, que levou a esta situação, não, Vitalino? Sim, eu acho que sim. Isto, na realidade, é um momento histórico para o desporto açoriano. Considero que é o seu momento mais alto, porque é a primeira vez que uma equipa masculina, exatamente, onde se sabe que há sempre mais investimento e, portanto, mais difícil é a conquista de títulos. Foi a primeira vez que uma equipa açoriana conseguiu, portanto, um título numa modalidade, portanto, de referência como é o voleibol. É fruto, na realidade, de um percurso de 35 anos, ou de 36, que está quase a fazer. Fazemos 36 anos em outubro próximo. E eu acho que é principalmente portanto, uma vitória, portanto, da seriedade, porque nós tanto estamos satisfeitos com este título, como estamos satisfeitos com o percurso que temos feito ao longo destas 3 dúzias de anos, em que se calhar os objetivos eram, sem dúvida alguma, muito menores em termos de impacto, mas que sempre fizemos este caminho, percorrendo com as armas que tinham e principalmente cumprindo sempre os nossos compromissos, que é o que eu acho que é importante para um clube desportivo ou para outra instituição na sociedade. Os gestos dependem das alturas, não é? Se calhar há 35 anos... É sempre possível fazer avaliações. Exatamente. Se calhar há 35 anos o êxito era ter 6 jogadores, exatamente, em campo, não é? E hoje em dia foi ser campeão nacional, embora este título tenha vindo um bocadinho cedo em relação ao que estávamos à espera. O nosso veio mais tarde. Sim, mas o nosso investimento... São os observadores cá fora. Mas o nosso investimento ao longo destes últimos anos foi sempre para ter uma equipe nos primeiros lugares, mas ainda não ambicionaríamos este título. Felizmente ele aconteceu, fruto do trabalho da equipa técnica e dos jogadores, que são, em última análise, são eles que fazem estas conquistas. Estamos muito satisfeitos, mas gostaria mais uma vez de referir que isto é fruto deste percurso que foi sempre feito com seriedade e dentro das possibilidades que o clube tem. Sim. Como diz o nosso povo, enfim, estender os pés consoante a roupa, não é? Bom, Vitalino, é possível vislumbrar num percurso destes uma determinada altura em que se diz, bom, eu estou a sonhar, mas se calhar vou tornar o meu sonho realidade, não é? Há uma determinada altura em que se aponta e que se segue rápido para a conquista do objetivo? Esse percurso na Fonte Bastardo foi muito claro, que foi o momento em que se aliaram os apoios institucionais a um apoio particular, portanto, que tem bastante relevo no clube, que foi através da Clélia Vicente e do seu marido, das empresas que tem, e que tem sido o nosso mecenas neste percurso nacional. Isso também é importante, uma vez que em Portugal também é muito difícil conseguir apoios para... Isto é absolutamente, um apoio destes é absolutamente decisivo para estarmos no ponto em que estamos. Muito bem. O professor Alexandre Afonso chegou, viu e venceu.
em apenas um ano. Que estratégia é que encontrou, que clube é que encontrou, que projeto, no fundo, é que encontrou? Se é que interessa às vezes mais a um homem como o senhor o projeto do que o clube? Bom, cheguei a um clube onde as bases estavam feitas para sustentar uma equipa no escalão maior e no topo do voleibol nacional. Uma equipa que vinha se classificando entre os 5 melhores equipas de voleibol nacional. Uma equipa e um clube que oferecia umas condições excelentes de trabalho para quem cá vinha. Parece-me que fizemos as escolhas certas relativamente aos jogadores e se calhar ao treinador também. E com um trabalho muito sério, uma entrega muito grande por parte de todos, desde os dirigentes, jogadores, treinadores e todos os que nos acompanham nos treinos, conseguimos alcançar um feito que no início da época não seria de esperar, mas que ao longo do campeonato fomos vendo que estávamos a conquistar cada vez mais coisas e houve ali uma fase crucial que foi depois do Natal, em que a nossa equipa embalou para uma onda de sucessos e muita confiança. Sentiu, a determinada altura do percurso, que podia chegar lá? Exatamente, sentimos que a equipa funcionava exatamente como uma equipa. Individualmente, se calhar, não éramos nem somos melhores que os outros, mas no coletivo éramos muito fortes. E havia mesmo alguns treinadores a dizer que a Fonte Bastardo não tinha pontos fracos. Logicamente que os temos, mas como isto funcionava como um grupo muito forte, muito unido e a lei da compensação existia sempre aqui, nós tornámos um grupo muito forte e contra as grandes individualidades de outras equipas conseguimos superar as dificuldades e com muito mérito alcançar um feito. Refletiu muito quando foi convidado para vir para os Açores? Conversei com a minha esposa, que também gostaria de participar nesta aventura, que é assim que eu classifico, e tendo em conta o nosso desejo e as condições que me ofereceram para vir representar a Fonte do Bastardo, facilmente nos decidimos em aceitar este desafio. De alguma forma pensou que o fator geográfico podia ser limitativo de um trabalho que o senhor queria profícuo? O fator geográfico condiciona bastante o trabalho destas equipas. Logo à partida, os jogadores... Isso é verdade para qualquer modalidade, não? Penso que para qualquer modalidade, porque primeiro os jogadores têm alguma dificuldade em se afastar dos lares, das casas, para vir para os Açores. É um fator, é um acontecimento, é uma realidade e neste momento... Não é fácil de seduzi-los? Neste momento estamos a contactar jogadores nacionais, portugueses, que impõem condições, por vezes, muito mais difíceis de conseguir do que um jogador brasileiro, um jogador estrangeiro, porque não há uma aposta muito grande dos jogadores na modalidade. Na sua carreira de jogadores não há muito grande. Só aí limita bastante o trabalho de uma equipa. Difícil conquistar um jogador para vir trabalhar connosco. Depois, em termos de deslocações, ao longo do ano fazemos muitas deslocações, começam a amassar e ao fim de uns meses, os meses de inverno são terríveis e a equipa está muito maçada e torna-se difícil. Por vezes o descanso é mais importante que o próprio treino. O descanso físico e mental. E depois, numa fase inicial e nas fases em que há interrupção de jogos, várias semanas sem jogos, nós não podemos competir. Não podemos fazer jogos treinos, não podemos fazer torneios e o clube vê-se obrigado pontualmente a ter que desembolsar milhares de euros para haver deslocações ao continente, para podermos fazer jogos treinos ou torneios, o que tem acontecido no início da época e penso que ajuda bastante a preparar a equipa para o campeonato que inicia meados de outubro. Nuno Neves, acompanhaste de perto este sucesso, como todos nós, da Fonte do Bastardo. É, de facto, um exemplo de grande sucesso. É a maior conquista de sempre do desporto açoriano.
Mas há outros projetos, por exemplo, na área do voleibol, há mais um no Pico, a nível feminino, que conquistou sucesso semelhante. E há outros projetos no basquete, em outras modalidades, que se aproximam também do escalão máximo nacional com muita ambição. Achas que estamos a viver um momento particular? Isto vai ter um fim? Não pode ser assim? Vai haver uma seleção natural? Qual é a tua opinião? Nós temos projetos importantes no vôlei, temos projetos importantes no handball com o Sporting da Horta, no hóquei em patins com o Candelária, no ténis de mesa também, com o Juncal e Costeledes. Há uma série de equipas que já atingiram um patamar máximo. No basquetebol também com a Lusitânia, agora também com o Terceira Basquete. Parece-me que há 3 razões principais para que essas coisas aconteçam. Primeiro, e os exemplos que temos aqui são disso bons exemplos. Temos uma parte diretiva que tem que funcionar, porque é preciso gerir as coisas e fixar os objetivos e traçar as metas e fazer os projetos. Depois é preciso uma retaguarda a nível técnico que ponha em prática estas coisas, e depois há um terceiro elemento que não está aqui representado, mas que é fundamental, é haver um ambiente propício a que as coisas corram bem. Não são só as 1.200 pessoas que tiveram no jogo do Benfica na final no Complexo Desportivo Vitorino Mésio, não são só estas que vão a todos os jogos, são depois as que durante a semana vão conversando e vão falando e que dão confiança e que acreditam nos projetos. Esta envolvência deu-se neste caso da Fonte do Bastardo, parece-me que também se dá em outras equipas a nível regional. Se é uma situação que vai durar muito ou pouco, isto parece-me que, acima de tudo, é uma questão de escolha. Sim, sim. Se continuar a haver aposta por parte das entidades públicas neste fenómeno, no desporto de alta competição, parece-me que as coisas podem aguentar. Se por uma razão ou por outra, se optar por outra política desportiva, se der mais ênfase, por exemplo, à formação ou a outros setores, vai ser difícil muitos destes projetos subsistirem, porque não é fácil nos Açores, com o tecido empresarial que nós temos, claro, ter equipas nestes patamares. No caso da Fonte do Bastardo, há ainda um extra, que é, de facto, conseguirem ter um sponsor privado ou um patrocínio privado que completa os cerca de 200 mil euros que vêm das entidades públicas, mas a maioria dos clubes não tem estes patrocínios privados. No basquete, que é a realidade que nós conhecemos mais aqui na Terceira, a maioria dos clubes que estão nos patamares mais altos funciona sobretudo através das compensações financeiras do Governo Regional. Exatamente. Isso é óbvio. Se houver um retraimento, pelo menos essa parte de alta competição parece-me que vai levar um rumo grande. Nuno, a questão fica também para os nossos outros 2 convidados. No continente, as equipas acham que é injusto. Em relação à Madeira, houve uma grande polémica o ano passado sobre isso e no outro ano anterior. As equipas do continente acham que é injusto estarem a competir com equipas dos Açores que têm apoios do Governo e no continente não há. O que é que pensam disso? Antes de passar a palavra, no continente também há municípios que apoiam muito as suas equipas. Há câmaras municipais que apoiam muito as suas equipas porque veem nestas equipas um meio de se promoverem, um meio também de espalhar o nome do concelho. Aqui nos Açores pode-se discutir outra coisa, pode-se discutir os montantes, mas o princípio que está inerente aos patrocínios que vêm da Direção Regional do Turismo é a promoção dos Açores. Depois, se dar 1.800.000 euros ao Santa Clara é muito ou é pouco, se dar 183 mil euros à Fonte do Bastardo é muito ou é pouco, isto aí é uma discussão diferente. Podemos também analisar isso. Mas o princípio de promover a região é um princípio que é normal. Achas que é uma troca justa? É um negócio justo? É uma forma de sustentar a alta competição. E acho que se isto é um objetivo, eu acho que é uma maneira natural de o fazer. Professor Alexandre, o que é que acha disto? Eu sei que a questão não é fácil, até em termos genéricos, tem-se discutido muito nos últimos anos, não há aqui grandes conclusões sobre isto, não é? Há mais uma posição dos clubes do continente dizendo que não é muito justo que isto aconteça. O que é que o senhor acha? Se calhar as pessoas, já esteve dos dois lados? Já estive dos dois lados. As pessoas que estão no continente e contestam, de certa forma, essa situação, se calhar deviam experimentar estar aqui nos Açores, longe dos grandes centros esportivos. Da escolaridade, não é? Longe dos grandes centros esportivos
dos grandes centros de decisão e sentir na pele as dificuldades que é estar aqui a desenvolver um trabalho com enormes dificuldades. Penso que foi um bom investimento, o investimento estatal na nossa equipa, pois em termos de modalidades amadoras, se calhar nunca houve uma promoção tão grande do nome Açores, da região, como houve desta vez. Por isso, penso que foi uma aposta ganha, a aposta que fizeram em nós. E não há muitas campanhas publicitárias por 200 mil euros que tenham um impacto que a Fonte Bastardo teve este ano em termos de coberturas televisivas e de jornais. Portanto, aí neste caso parece-me também foi uma boa aposta. Mas deixe-me só acrescentar, muito embora sentimos uma discriminação grande relativamente a alguns meios de comunicação. Nunca vi nos últimos anos uma final em que se decide o campeão nacional não haver uma transmissão televisiva a nível nacional desse mesmo jogo. Houve muita gente a contestar essa situação, muita gente do continente que gostaria de ter visto a Fonte Bastardo e o Benfica a jogarem uma final, e penso que aí nós ficámos a perder. Se o nosso nome, em vez de ser a Fonte Bastardo, fosse Futebol Clube do Porto ou Sport Lisboa e Benfica, de certeza absoluta que havia uma transmissão televisiva em direto para todo o continente e ilhas. Portanto, isso é fruto também da tal insularidade que relega muitas vezes estes projetos para a sombra, não é? É um exemplo só das dificuldades que nós aqui passamos por estarmos um pouco afastados, mas combatemos essas dificuldades. Os jogadores também têm esse sentimento? Os jogadores refletem também esse sentimento que o senhor está a falar? De alguma forma é mais difícil de trabalhar? Penso que sim, por isso as dificuldades em conseguir talvez os jogadores portugueses aqui para a nossa equipa sentem que ao virem jogar por nós, ao virem representar a Fonte Bastardo, ficam um pouco afastados do seu meio e onde existe a maior força do voleibol nacional. Vitorino Fagundes, o seu sponsor é um benemérito ou é um parceiro? Não, é um mecenas, é um benemérito. Não, portanto... A Fonte Bastardo não tem nada para lhe dar em troca? Terá alguma coisa, claro. Mas, por exemplo, agora deu-lhe uma grande alegria, de certeza, não é? Isto são coisas que às vezes não têm preço. Mas ajuda também a levar o nome do sponsor mais longe, não? Sim, ok, mas o apoio... É uma troca justa, não acha que é uma troca justa? Não. Não? Neste caso acho que não é uma troca justa. Neste caso acho que, portanto, o nosso mecenas dá-nos muito mais que aquilo que consegue retirar de nós, não é? Pelo menos até ao momento, não é? Eventualmente com este título poderá modificar alguma coisa, mas não será nos termos do apoio que recebemos. Portanto, acho que aí é mesmo uma questão de uma pessoa que é da Fonte Bastardo, que teve sorte na vida, não é? Que financeiramente estará muito bem para nos poder ajudar, não é? E que tem gosto em fazê-lo. Eu acho que é principalmente isso. Ela não nos está a ajudar por aquilo que nós conseguiríamos dar em termos, portanto, de publicidade. Com aquele dinheiro conseguiria ter muito mais publicidade noutros lados. Vitorino Fagundes, estávamos a falar aqui há pouco desta posição dos clubes do continente em relação à região e aos apoios que o Governo Regional, quer nos Açores, quer na Madeira, dispensam às equipas das respectivas regiões. Tem ideia formada sobre isso? Eu acho que a primeira questão a pôr é que eles estão bem, terão, como o Neves disse muito bem, as grandes equipes nacionais têm grandes apoios das câmaras municipais. Portanto, não é o Governo Regional, porque eles não têm lá, mas é o poder local, não é? Que investe nessas equipas. Embora, na realidade, compreenda que ao nível, portanto, de patrocínios, será mais fácil conseguirem lá alguns patrocínios... A nível privado? Sim, exatamente. Das empresas, não é? Sim. Mas acho que isso é uma questão que já vem já há 35 anos que eu ouço falar nisso. Não é? E eu acho que é, sobretudo, uma aposta que a região tem que fazer. Portanto, se a região quer ter equipes ao primeiro nível, como está a ter atualmente,
Acho que este investimento, portanto, não é demasiado e portanto, os termos em que ela vem a lucrar pela promoção que o desporto lhe traz, acho que não é, neste caso, acho que não é nada mau negócio para a região. Sim, sim. E além do mais, porque eu sou desse tempo, e aliás, se nós virmos com atletas açorianos, nós conseguimos competir para os terceiros, Sim, sim. quarto níveis, portanto, nacionais. É isso que nós queremos, que íamos aqui ver um jogo quando vinha uma equipa de continente de voleibol, ou de futebol, ou de basquetebol, e íamos ali assistir feitos parvos a pensar que quem vinha aqui que era de outro planeta. Afinal, não era isso que acontecia, na realidade. Afinal, não é de outro planeta. Exatamente. Isso eu acho que são faltas de questões, assim como é a falsa questão da utilização dos jogadores da região a este nível. Portanto, a este nível, nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que ir buscar elementos onde eles estiveram que tenham categoria para nos representar. Temos direito a perseguir o mesmo sonho que os outros perseguem. Não? Exatamente, e aliás, olha, por exemplo, o último jogo da final, já não estamos a falar em açorianos, mas estamos a falar em portugueses. A Fonte Bastardo tinha mais portugueses no seu plantel do que tem o Benfica. Ninguém vai perguntar ao Benfica porque é que ele não tem jogadores portugueses lá, não é? E aqui à Fonte Bastardo é constantemente essa questão do jogador açoriano. O jogador açoriano tem montes de problemas. Mas os apoios também dependem disso, não é? Os apoios? A entrega de alguns apoios aos clubes também depende dessa cota de açorianos que as equipas têm. Bom, a minha questão seguinte é, valerá a pena rever isto tudo, uma vez que também se pretende ter algum sucesso desportivo na região, valerá a pena rever essa legislação? Eu acho que há alguns pontos que se calhar, por exemplo, esse que referiu é um desses pontos. Eu acho que uma equipa que está a competir para os primeiros lugares, como nós estamos, não devíamos estar sujeitos a esse tipo de cotas, não é? Porque o que se passa, e isto é que é a realidade, é que a maioria dos clubes que utiliza essa percentagem de jogadores açorianos utiliza-os no banco. São só registrados no boletim de jogo. Isto é que está a formar jogadores açorianos? Sinceramente. Acho que não é? E são apoios importantes. Nós temos prescindido deles para termos mais competitividade na equipa. Mas se calhar se isto continuar por este caminho de alguns cortes e disso, se calhar nós vamos ter que fazer a mesma coisa, que sentar 3 ou 4 rapazes da Fonte Bastardo ou de outro sítio qualquer aqui dos Açores no banco dos pleitos. E isso vai ter bastante influência a nível competitivo. E está ali o professor Alexandre Afonso, que não me deixa mentir. Claro. Nós já discutimos isso. Esta época, já decidimos, esta próxima época que vem, que isso não será novamente utilizado, mas isso representa um valor bastante elevado de que nós estamos a prescindir. Acha que está de acordo com o Presidente da Fonte Bastardo? Completamente. Nós utilizamos regularmente 2 atletas de formação açoriana. Por exemplo, temos 2 atletas a representar as seleções de jovens, seleções nacionais, e isso não é tomado em conta nesta situação. E gostaria de conhecer alguém que me dissesse que, com 4 jogadores açorianos na equipe sénior, era campeão nacional. Nós fomos, se realmente espero que seja possível daqui a uns anos, mas neste momento é impossível ser campeão nacional, como nós fomos, com 4 jogadores açorianos, nem sequer inscritos no boletim, porque era um risco muito grande, porque há jogadores com valor açorianos. Obviamente, o mercado de recrutamento é muito restrito. É muito restrito, isso percebe-se perfeitamente, mas posso referir que a Fonte Bastardo está a fazer um excelente trabalho a nível de formação. Exatamente. E penso que terá... Daí sacar um ou outro valor. Exatamente. Outra dificuldade aí, quando chegar à altura da Fonte Bastardo, conseguir jogadores para os séniores, que vêm da sua formação, eles vão representar as seleções de júniores. E de seguida vão para as faculdades. E depois quando é que a equipa... Isso acontece em diversas áreas. Exatamente. Quando é que a equipa vai conseguir juntar esses jogadores todos nos séniores? É muito difícil.
Por isso, se calhar, teria que ser corrigida essas regras de jogo, porque estou convencido que o investimento que fizeram a nível estatal no clube este ano foi mais que conseguido, foi uma vitória, foi o ganho, a conquista que os Açores conseguiu com este feito do clube. No foi fundo, enorme. perseguir o sonho, conseguir o sucesso, passa também pela conquista dos títulos. Não? Sem títulos não vamos lá. Não? Exatamente. Nós aproximámos disso ao longo de 5 anos na divisão A1 e ao fim do 6º ano conseguimos. Deixe-me só dizer que há muitas equipas que anos sucessivos apostam para ser campeões nacionais e não o conseguem. Fonte Bastardo, ao fim do 6º ano na primeira divisão, consegue ser campeão nacional. Tenho dúvidas que algum clube o tenha conseguido tão rapidamente. É mais um êxito que posso garantir, mas quase certeza nenhum clube conseguiu tão rapidamente conquistar o título de campeão nacional. Exatamente. Nuno Neves, esta questão, que tem sido discutida várias vezes, achas que é uma questão que está sempre na agenda? Que faz parte da preocupação dos clubes? Acho que é preciso também separar aqui um bocadinho as águas. Há um apoio que vem da Direção Regional do Desporto que financia um pouco o desporto regional, que vai financiar o trabalho das associações, que financia as competições locais, que financia as competições nacionais dos clubes que se têm que deslocar ao continente, que dá cerca de 1.700.000 euros para a formação e este está regulamentado e parece-me a mim que está bem regulamentado. São cerca de um total de 10 milhões de euros que metem o desporto regional a funcionar. Há uma outra parte que normalmente, e é esta parte que se fazem as críticas se calhar mais duras, que tem a ver com o tal apoio da Direção Regional do Turismo, que também ascende a uns quantos milhões de euros e que se trata sobretudo da promoção. Aí não há propriamente uma legislação que fixe os valores e normalmente é aqui que surgem as maiores críticas. Por exemplo, ninguém sabe porquê se dá o tal 1.800.000 euros ao Santa Clara. Ninguém sabe porque é que as equipas que estão na 2ª divisão recebem 136.000 euros cada uma. Ninguém sabe porque é que o basquetebol vale 178.000 no masculino e 50.000 no feminino. E isto talvez fosse preciso explicar ou regulamentar, porque aí é que surgem as críticas e aí é que vem a ideia de que se está a gastar muito no desporto enquanto não se gasta noutras áreas. Isto financia a alta competição, o resto financia a formação. A formação, parece-me que as coisas estão a correr bem. Hoje já vemos equipas nas 2º divisões com jogadores praticamente todos açorianos. Como o Vitalino diz, atinge determinado patamar, poderão chegar a um determinado patamar, Exatamente. Mas depois... E aí tudo bem, se queremos este desporto, fazemos as coisas desta forma. Vamos até onde a nossa formação e os nossos jogadores conseguirem. É uma aposta válida também. Se queremos mais, se queremos a tal alta competição, é preciso mais, é preciso arranjar os patrocinadores, é preciso ter este dinheiro de pé de meia que dá muito jeito da promoção do turismo. Na minha opinião, para evitar discussões, podia-se tentar explicar porque é que se dá estes valores e estudar que retorno é que isto tem. Porque não sei se há nenhum estudo que me diga que a palavra Açores na camisola do Operário ou do Angrense ou do Madalena vale 136.000 euros. Que retorno é que isto dá? Claro. E aí acho que podia haver maior sensibilidade por parte de quem dá. E acho que este é o principal ponto de discussão. Em relação ao resto, as coisas estão regulamentadas em relação à atividade local. Não me parece que haja aí grande discussão e eu acho que é uma boa aposta, porque a aposta no desporto parece-me que é legítima e que traz vantagens. De resto, uma equipa de sucesso de uma região é uma equipa que promove a região. Isto é verdade para o futebol, é verdade para o basquetebol, é verdade para o voleibol, não é? Portanto, o caminho do desporto é também um caminho de sucesso para as regiões do nosso país. Ou não será assim, professor Alexandre? Acho que o desporto, em geral, é um parceiro ativo, não é? E contributivo do sucesso de muitas regiões, não é? Claro. Estou-me a lembrar, uma coisa paralela com o vosso sucesso, por exemplo, o Sporting Clube de Braga, que vai à Liga Europa em futebol, que leva o nome da cidade de Braga por toda a Europa, que concentra as atenções. Isto terá que ter um retorno, tem um retorno, não é? Provavelmente terá um retorno, não só em termos desportivos, mas também com promoção da região. O senhor que anda muito perto disto, acha que esse retorno é possível?
penso que quando uma equipa é campeã nacional, claro que é uma grande promoção da freguesia, do clube, da freguesia, da cidade. Se calhar nunca se falou tanto na Praia da Vitória, como se falou nas últimas semanas. Há uma enorme promoção a nível nacional e a nível mesmo internacional de toda a região. Eu não sei fazer esses estudos, mas de certeza que há um retorno muito grande de quem investiu neste projeto. Com a vossa participação a nível internacional, a expectativa dobra. Pronto, é mais uma janela que se abre. Acho que é uma competição interessante. Espero que os apoios também aí, porque aí mesmo estão totalmente, portanto, distorcidos, não é? E poderá ser mais apetecível para os patrocinadores? Para mais algum ou outro patrocinador? Poderá, mas eu acho que não é por aí que nós vamos. E as competições europeias aqui a nível dos Açores só têm trazido problemas económicos aos clubes. Porque a questão das passagens serem pagas só até Lisboa, mesmo assim é a tarifa, isso não pode continuar. Eu sei que estão a tentar alterar isso e espero que sim, porque um clube, por exemplo, que vai à Rússia, ou que vai à Polónia, ou que vai... Fica descapitalizado rapidamente. Exatamente. Por exemplo, ainda uma das últimas participações que foi do Ribeirense, eles tiveram que ir para a Rússia, acho que para perto do Japão ou não sei o quê, acho que foram alguns 4.000 euros ou não sei o quê cada viagem de uma pessoa que se desloca. E a deslocação da Fonte do Bastardo também no ano em que foi às competições europeias também não foram muito macias, digamos assim. Sim, mas nós no ano em que fomos, digamos que no cômputo geral, não tivemos lucro nem prejuízo, tivemos o prazer de estar lá e portámos-nos bastante bem, os resultados desportivos foram bons, portanto não temos muito que nos queixar, mas poderíamos ter se temos apanhado, por exemplo, uma deslocação desse tipo, não é? E a região está bem aí, acho que aí deve alterar isso, porque é a única maneira da gente conseguir participar nas competições europeias. Aliás, se notar até a nível nacional, por exemplo, no voleibol, não é só a região, os clubes de continente também não participam geralmente nas competições europeias, devido a isso. Mas acho que sim, acho que para a região será muito, muito interessante a participação desta liga, como tem havido, por exemplo, agora o hóquei do Candelário e isso tudo. Eu acho que isso são janelas abertas que temos que aproveitar, não é? Por exemplo, antes da realização desta final do campeonato, havia o nosso diário insular aqui de Angra que nos pedia uma vitória pela nossa terra. Não sei se a nossa terra será a terceira, será os Açores, não é? Nós demos-lhe essa vitória. Agora o resto do trabalho tem que ser feito pela nossa terra. Pela nossa terra. Não estão à espera, com certeza, que a Fonte Bastardo é que faça o trabalho todo. A nossa terra tem que trabalhar alguma coisa. Claro. Então vai de encontro à minha opinião de que, por exemplo, nestas janelas a terra também tem a obrigação a nível oficial. Eu acho que sim, eu acho que é o essencial. O clube tentará tirar alguma vantagem que porventura tenha nesse nível de patrocínios que diz, não é? Portanto, no apoios a nível de dirigentes, esse tipo, que isto também, estes momentos são muito importantes para o clube se reforçar ao nível da equipa dirigente, ao nível da sua promoção, portanto, na terra e portanto, no exterior. E eu acho que, por exemplo, aquelas 1.200 pessoas que tiveram no pavilhão Vitorino de Mésio, mais uns milhares que tiveram a felicidade da RTP Açores conseguir transmitir aquele jogo, eu acho que vocês devem guardar aquela cassete. Está guardada. Porque aquilo é única. Claro. É um documento histórico importante. Portanto, eu acho que isso foi muito importante para o ego terceirense e açoriano, não é? Claro. O senhor Presidente do Governo deu-nos a honra de estar a ver esse jogo. Eu acho que ele se sentiu satisfeito e sentiu-se com certeza orgulhoso de ter esta equipa, portanto, na sua terra, não é? Agora os lucros que essa terra tira, pois... Não há nada regulamentado ao nível das participações internacionais? Não, ao nível das participações internacionais normalmente são aprovados depois, creio eu, em Conselho do Governo, são aprovados ajudas extra ou apoios extra ou que já funciona durante o ano todo. Sim, mas o que tem existido, até pelo menos que eu tenho,
pela experiência que tive na nossa participação, os apoios complementares são idênticos, não é? É uma deslocação nacional, não é? Sim, e era essa percentagem da viagem até Lisboa. Claro. É um esforço grande para os clubes. Não, aí é completamente impossível, quer dizer, pronto, chegará a uma altura que no limite, pois se calhar o clube tem que desistir da prova europeia, fica castigado 1 ano ou 2 que não pode participar mais, mas torna-se insustentável. Isto também é um fenómeno novo. Claro, e eu acho rapidamente. e a direção regional acho que está atenta a isso e está a tentar resolver, e aliás aqui queria, aliás no seguimento do que aqui o Nuno Neves disse, eu considero que os apoios a nível da direção regional estão extremamente explícitos. Eu acho que ninguém tem dúvidas. Não, a regra está definida. Eles têm uma equipa de trabalho que eu considero excelente, não é? Temos tido a sorte de ter diretores regionais que são pessoas de campo, quer o Dr. Rui Santos era ligado ao handball, o professor Gomes, por acaso, é ligado à minha modalidade, portanto ao voleibol, não é? Mas são pessoas que conhecem o terreno e que têm a acompanhá-las com certeza técnicos competentes nas outras áreas, porque quer ao nível do que está, portanto, programado, quer ao nível mesmo de prazos de pagamentos e isso tudo, vê-se aquela preocupação de quem conhece a realidade, portanto, dos dirigentes desportivos no terreno. Professor Alexandre Afonso, o senhor vem de um meio maior, chega a um meio tão restrito como é uma ilha e pequena como a terceira, encontrou certamente outras modalidades onde há apostas em projetos que pretendem também, de certa forma, vingar. Não acha este espaço muito restrito para 4 ou 5 projetos em simultâneo? Que é a Ilha Terceira? Sim. Por exemplo, ou outra ilha qualquer dos Açores, queria tomar por referência. Ora bem, eu penso que isso é resultado, se calhar, haver vários projetos que estão a um nível competitivo bastante elevado, se calhar é resultado da competência e do excelente trabalho por parte de quem os dirige, não é? E é um aproveitar das oportunidades que os apoios particulares ou estatais lhes dão. Por isso, há que, se realmente as pessoas que estão a trabalhar num determinado projeto têm sucesso, por que não apoiá-los? Poderemos cair no exagero, não sei se terá que ser feito. Há modalidades em que há 2 ou 3 equipas, às vezes nas mesmas cidades, num espaço geográfico muito restrito. Isso poderá, de certa forma, prejudicar. Estamos aqui a pensar na hipótese, uma equipa que tem sucesso poderá ter esse sucesso ameaçado por 1 ou 2 que lhe vêm na peugada, ou não? O mesmo se passa, penso, na Ilha da Madeira. Há 2 equipas de vôlei e dizem que por vezes uma faz sombra à outra. Se juntassem, se calhar o sucesso seria muito maior. Exatamente. Não sei, por vezes isso é muito complicado, porque os vizinhos, por vezes, têm alguma rivalidade e a junção é quase impossível. Eu só quero referir que o trabalho provavelmente o trabalho é bem feito, as pessoas têm sucesso e dentro das regras que existem dos apoios, as pessoas aproveitam ao máximo e conseguem, para bem da região e da ilha, conseguem elevar ao mais alto nível os seus clubes, ter muito sucesso nos projetos, que se calhar é o que se passa em algumas modalidades, como é o caso do basquete. Neste momento vai ter para a próxima época 2 equipas na Liga. Há que dar os parabéns ao Terceira Basket e ao Lusitânia, exatamente. Agora, a dificuldade é dar continuidade e sustentabilidade a estes projetos. Seguinte, não é? A estes projetos desses. Se calhar mais dirigido aos dirigentes, não sei, não é? Não, em certa medida há um apoio aí que é esse do turismo, que manifestamente faz alguma separação, não é? Que é dado à equipa melhor classificada portanto, naquela modalidade, não é? Não sei no caso do basquetebol o que é que vai acontecer, por exemplo, porque são 2 clubes da mesma modalidade. O mesmo que acontece no voleibol. Portanto, só recebe o melhor classificado. Portanto, aí há uma distinção na realidade. Se isso é justo ou não é, isso é questão. Isto nestas coisas que envolvem verbas, a discussão é sempre muito grande, não é?
Se é uma maneira justa ou não de fazer essa distinção, não sei. Por exemplo, isto também é um quase inédito daquele que nos aconteceu. Porque é que um campeão nacional não terá ainda uma distinção maior? Isto não é puxar à base a minha cena, nem estou a pedir aqui absolutamente nada. Mas, por exemplo, foi um quase do sucesso máximo, porque isto tem muitos custos para o clube. Porque hoje em dia, nós quando vamos falar com os nossos atletas, aliás, já antes deles conquistarem o título, eu disse-lhes isso, disse, vocês conquistam o título, a gente vai ficar muito satisfeitos, mas vai ser um problema para nós, porque vocês, claro que vão pedir quantias mais elevadas, não é? São ao fim da cabeça dos outros e tal. Pronto, um prémiozito de conquista que se dê, não é? Por exemplo, nessa situação, como foi o nosso caso, em que não tínhamos, na realidade, esses 4 atletas formados na região, isto vai-nos custar algum dinheiro. Não é? Claro. Portanto, estamos imensamente satisfeitos por ter esse fardo de campeões nacionais, mas vai-nos sair do bolso. Vai sair caro. Vai. Nuno Neves, que pensas disto? Há aí outros projetos a vingar? Achas que vai haver aqui uma seleção natural? Parece-me que poderão sim. ficar pelo caminho em breve? No basquetebol, por exemplo, ou no vôlei, é um retrato fiel disto. A Fonte do Bastardo assegurou o tal patrocínio de ter a palavra Açores e a promoção. O Clube K não o conseguiu. Viu-se a diferença de investimento logo à partida no início do campeonato entre uma equipa e outra. Vimos que uma desceu e a outra foi campeã nacional. Portanto, isto faz diferença. No basquetebol, se calhar, as coisas vão se passar da mesma maneira. Mas em relação ao facto de haver 2 ou 3, ou seja, quantos forem, os resultados só chegaram lá porque conseguiram os resultados. Isso aí é indesmentível. E depois, parece-me que há um fenómeno que começa a acontecer cada vez com mais frequência e que no início deu aso a que muitos projetos corressem muito mal, inclusive de clubes a fecharem as portas em várias ilhas, que é a competência dos dirigentes. Exatamente. A partir do momento em que as pessoas começaram a fazer contas ao que tinham e a gastar aquilo que tinham, as coisas começaram a correr bem, porque de facto as verbas são avultadas e é possível fazer bons trabalhos. Quando se começou a gastar um bocadinho mais do que aquilo que tinha, com sonhos de perspectivas de conseguir prémios de subida e de atingir outros patamares, as coisas não correram muito bem. Por isso creio que também, para além da parte técnica ter evoluído e para além das pessoas se calhar hoje estarem mais despertas para este fenómeno do desporto, parece-me que acima de tudo o grande salto deu-se quando os dirigentes dos clubes começaram a gerir as coisas de maneira mais sensata. E por isso é que isto se dá. No basquetebol, este ano tivemos 2 equipas na Pro Liga a lutarem por uma subida. No futebol as coisas também começam aos poucos a ficarem mais estabilizadas, apesar dos clubes de futebol serem sempre um bocadinho mais difíceis de gerir. Mas nas modalidades isso vê-se. O Ribeirense teve o seu dinheiro, geriu o seu dinheiro, investiu, conseguiu o título. Na Fonte Bastardo a mesma coisa. O Terceira Basket conseguiu atingir a Liga. Portanto, parece-me que aos poucos as pessoas estão a começar a ter consciência, a cumprir as regras e é natural que com bons orçamentos se chegue mais longe. Muito bem. Professor Alexandre, a última questão para si, uma resposta também muito rápida. Há sucesso prometido? A Fonte Bastardo, a sua equipa técnica, os seus jogadores já prometeram um novo sucesso aos adeptos ou ainda não? Os jogadores, nós estamos à procura deles ainda. Temos algumas confirmações, algumas renovações, mas como o Presidente disse, isto de ser campeão traz-nos um problema, porque depois os jogadores sentem-se que valorizaram e realmente valorizaram e os custos depois aumentam. Mas uma equipa que é campeã, no ano a seguir o que é que faz? Há que defender o título, não é? Claro. Vamos fazer um trabalho muito sério, como fizemos na época passada. Prometemos o mesmo que prometemos na época passada, seriedade, dedicação e com certeza os resultados aparecerão. Não prometemos ser campeões, prometemos sim muito trabalho e seriedade. Muito bem, muito obrigado. É uma forma de estar no desporto. Ficou aqui esta reflexão sobre o atual momento do desporto açoriano e esta reflexão que quisemos também partilhar consigo sobre as vias para o sucesso através do desporto. Agradeço ao Vidalino Fagundes, ao professor Alexandre Afonso e ao Nuno Neves a disponibilidade para aqui estarem. Causa Pública fica por aqui. Voltaremos em próxima oportunidade.
Legislativas 2011. Saiba onde votar. A 5 de junho de 2011, realizam-se eleições para a Assembleia da República. Para exercer o direito de voto, deve